Hoje o nosso convidado é lá de cima, é lá do Pernambuco. O nosso convidado é o Marlon Mayer, considerado um mago do rádio, né? Onde ele bota a mão, o bicho pega. Onde ele bota a mão, é ouro. A rádio vai para primeiro. Vamos ver se o nosso convidado já está por aqui. Salve, meu querido Marlon! Tudo bem? Como você está? Tudo jóia? Melhor agora. Vou arrumar aqui para eu não cortar você, para você ficar bonito ali atrás. Ó. Olha aí, tudo bem, né? Tá meio torto, mas eu vou ajeitar. Tudo ao vivo aqui, entendeu? Tá bom a E nós somos do áudio, né, cara? Esse negócio de imagem com a gente... Acende a luz ali para mim, Moniquinha. Mônica. Aí, tá vendo? Acende a luz ali para mim. Tem que ter produção. Ó. Aí, agora eu acho que... Agora vai melhorar muito, vai. Acende tudo. Agora eu acho que eu fiquei no jeito aqui. Fiquei bonito. Acho que eu vou até diminuir aqui, ó. Para aparecer melhor. Acende lá. Pronto. Olha aí, ó. Você tá bem. Tô legal? Mas você tá bonito, mas eu acho que é por causa do sol de Pernambuco, do Recife. É que na verdade eu sou muito bonito mesmo. É, né? Meu querido Marlon, antes de mais nada, muito obrigado por aceitar o convite para a gente bater o papo. Vamos, na hora, será um prazer. Informal. Aqui é falar sobre rádio, falar sobre a história que você tem na trajetória do rádio. E a galera vai participando. Quem quiser mandar comentário, pergunta, é só mandar. Aí pra ver o povo comentando. Olha aí, ó. Lê aí. A Eliana de Brito, meu amor. Gosto muito dela. Um beijo, querida. Amo de paixão. Então a galera quiser, vai mandando que eu vou colocando e aí não fica legal. passando aqueles negócios na cabeça. Entendi. Eu vou distribuindo, aí não fica passando na cabeça do convidado legal, e eu também perco. Aí passa o negócio e não consigo virar. Bem bacana. Meu querido Marlon, não podemos começar de outra forma, porque você tem uma fama, assim, que aonde você vai, o negócio pipoca, a rádio vai para primeiro lugar. Eu queria saber um pouco da sua história no rádio, né? A gente sempre aqui bate papo com pessoas que estão ligadas ao rádio, direto ou indiretamente. E eu queria saber um pouquinho da sua história no rádio. Como começou? Então, como é que foi que você foi picado por isso? Vou explicar. Eu tenho um irmão mais velho, né? Chama Fred Mayer. Na verdade, o nome dele mesmo é Marco Antônio Silva. E eu morava em Santos com a minha mãe. E ele mandava umas fitas cassete para minha mãe de programas, que ele começou lá em Itiutaba, numa rádio chamada Cancela 2 FM. Né? Olha só. E aí eu mandava fitas para minha mãe na época, tal, né? E eu era garçom, né? E fui para São Paulo fazer faculdade, e depois eu trabalhei numa distribuidora de miudezas, chiclete, essas coisas assim, chocolate e tal. E aí eu estava trabalhando em São Paulo, mas eu sempre tive vontade de fazer rádio. E eu tinha, 17, 18 anos. E aí eu falei, um dia eu cismei, eu tinha uma namorada, não deu certo, e fui embora para Goiânia. Né? Na verdade, fui embora para Itiutaba. Só que lá em Itiutaba eu não arrumei nada. Meu irmão já tinha ido embora de Itiutaba e foi para Goiânia. E você estava morando aonde? Você morava aonde nessa época? Aí eu já estava em São Paulo. Em São Paulo... eu tinha uma namoradinha e não deu certo. E eu falei, vou para Goiânia. Meu irmão já estava em Goiânia. Só que nesse caminho eu parei em Itiutaba. Tinha um amigo da gente que faleceu, já chamado Ronaldo Lima, que me deu uns toques de rádio e tal. Não sei. Aí eu cheguei em Goiânia. Chegando em Goiânia, o meu irmão trabalhava numa rádio lá, chamava Antena 1 FM. A Antena 1 ainda era uma rádio popular. Né? Não era nem do Negrão. E eles trabalhavam por um... Cara, isso é antigo mesmo. Um senador chamado Múcio Ataíde, o homem do chapéu. Tinha rádio em todo quanto é lugar do Brasil, esse cara. Tanto que ele vendeu toda a rede pro Negrão, a Antena 1. E eu queria fazer. Aí Anderson, que era um cara que já era gerente da rádio, Anderson Carlos, e trabalhou com muito tempo na Clube, na 105, em vários lugares, né? Falou, Marlon, vou te ensinar, mas não vou te dar emprego, né? E aí tinha um cara no comercial chamado Luiz Okamoto, um japonês que manjava muito do comercial, e eu fiquei lá, acho que 1 ano mais ou menos, aprendendo o que era rádio. Tanto na parte comercial, produção, artístico,
Tudo, eu queria saber tudo. E como eu gostava dessa área comercial, eu falei assim, eu quero aprender não só a fazer locução, tanto que eu sou um cara, eu tenho a humildade de falar para você. Eu não sou um excelente locutor, mas eu sou um ótimo administrador. Já o meu irmão... Mas é um bom comunicador. É um bom comunicador. Quem vende sabe comunicar. Já meu irmão é um excelente comunicador e não é um bom administrador. Né? Aí eu juntei as duas coisas, administrar com locução, e comecei. Só que aí eu não arrumei emprego em Goiânia, não. Quando eu aprendi tudo, antes falou assim, agora você pode vazar. Eu não vou te ensinar mais nada, não. Aí tinha um cara que trabalha na Terra até hoje, que chama Nilson Ribeiro, da Terra de Goiânia. Ele tinha um irmão que era diretor da Rádio São Francisco de Anápolis. Isso em 87. Caraca. 86, 87. Aí ele chegou e falou assim para mim, vou te arranjar um negócio. Eu falei, vai me arranjar um emprego de locutor, né? Me arranjou um emprego de operador de áudio na madrugada de um locutor da AM, que chamava Jeremias. Isso aí! Isso que é começar de baixo, meu querido. Aí eu fui ser operador do Jeremias, né? E ele imita, inclusive em Brasília, hoje tem um cara que imita ele, né? Que chama Luiz Alberto, que é muito conhecido da Rádio Nacional, da Rádio Capital e tal. E esse Luiz Alberto fala o que o Jeremias falava, cai na água giribita. Cai na água giribita é que dava a hora certa. Cai na água giribita. Jogava água, agora são 3h20 da manhã, né? É um espetáculo. Eu ficava fazendo aqueles efeitos pro cara falar, né? E aí eu fui aprendendo, como eu era um bom vendedor já, lá nessa Rádio São Francisco de Anápolis, que era 96,3 a FM, e Rádio São Francisco de Anápolis, que era 670 kHz, o Frei Irineu, que era um cara que administrava a Rádio dos Padres, da Fundação Frei João Batista Voion, lá em Anápolis. Fala assim, você é um menino que tem futuro, mas você tem um futuro maior ainda na parte comercial. Pegou, me deu uma pastinha com um kitzinho e eu saí na rua vendendo. Foi assim que começou a vida. Aí depois eu fui para... Saindo de Anápolis, eu arranjei um emprego com um cara excepcional. Foi um dos caras que mais me ajudou na vida, se não for o que realmente me ajudou. Ele faleceu, chama Neviton Carneiro Lobo. Pai do Rafael, da Juliana Lobo e da Isabel. É uma rádio hoje que chama Supra FM no Gama. E eu tinha aí uns 25 anos, mais ou menos, 26. E esse homem me ensinou mais ainda, né? E ele me entregou as rádios dele para eu administrar. Me entregou as 2 rádios e o posto de gasolina. Ele tinha 3. E me deu tudo. Esse cara falou assim, eu vou te ajudar. Aí vendeu uns lotes fiados para eu construir uma casa... arrumou o material de construção para eu vender, comprar fiado, eu construir a casa, e foi assim. E rapidinho, aí depois eu estava no mercado, um dia que eu estava lá, que essa rádio chamava Mega, né? Depois ela perdeu o nome porque a Mega de Ribeirão Preto, que é do Marcelo, da Conquista, tem o direito do nome Mega. E o doutor Neves ficou com medo de perder o nome. O Neves morreu e o Ciro ficou com medo de perder o nome, tiraram o Mega e colocaram o Supra. Só que quando o Neto teve esse AVC, Anderson Carlos, que era aquele cara que tinha me ensinado lá em Goiânia, me chamou para administrar uma rádio em Recife. E era um negócio assim desproporcional, porque eu tinha tudo lá, só que o Neto tinha acabado de sofrer um derrame cerebral. E o médico falou para mim que ele não voltaria. E o tanto que ele nunca voltou. Ele ficou vivo mais 20 anos, mas vegetando numa cama. E ali era uma decisão. Ou eu cuidava dos negócios dele, mas que os filhos iam entrar para dentro do negócio, que é uma coisa vamos dizer assim, não tem como, né? Porque o pai já não ia administrar mais, os filhos tinham ciúmes de mim na época, né? Com razão, né? Porque o pai deu tudo para um estranho administrar, e eu pensei na família, falei assim, não, eu vou deixar esses meninos que também não queriam saber de nada na época. Então, a melhor coisa que eu fiz para a família, o tanto que nós somos amigos. O meu irmão hoje trabalha na rádio deles.
Meu irmão Fred. E nós somos Bacana. amigos hoje. Então, assim, na época foi vamos dizer assim, eles acharam que eu fui Mas cara... era importante para o crescimento deles tomarem frente do negócio, e para né? mim era Até um crescimento profissional, porque eu estava saindo de uma rádio que não pegava em Brasília e vinha administrar numa rádio numa grande capital, né? E aí Perfeito. eu vim para cá, o nome em 2002 a rádio chamava Caetés FM 99,1. E resumindo a história para você entender, em 2 anos, 1 ano e 9 meses, a Caetés passou a Rádio Recife. Que a Rádio Recife era 25 anos no primeiro lugar, né? E aí, como sou mais doido ainda, eu criei, que aqui existe a Rádio Clube AM de Pernambuco, que é a primeira rádio no Brasil a fazer uma transmissão radiofônica. Rádio Clube AM de Pernambuco, é a primeira. E aí, como tinha a Rádio Clube, aqui tem o Diário de Pernambuco, eu falei assim, eu quero mudar o nome da rádio. Caetés era muito ruim para fazer vinheta e tal, e era do grupo 105, em Brasília, né? Que lá era a Rádio Planalto 105 FM. E lá o slogan na 105 era, tá na 105, tá legal. E o slogan da Band, em São Paulo, era, na Band é bom demais, que era o Joca que administrava a Band. Eu não fiz nada de extraordinário. A única coisa que eu fiz, não foi ideia, não foi nem minha. Eu tenho um amigo aqui em Recife, que o nome dele é Marcelo Cabeça, ele é taxista. E quando eu cheguei aqui, foi o primeiro cara que eu conheci no táxi. E ele é torcedor do esporte nato. E ele falava assim, quando eu estava com ele, conversa muito, e fala alto. Ele falava assim, cara, não conversa comigo agora não, a gente ficou amigo. Não conversa comigo agora não, que eu tô escutando o jogo do esporte. Aí eu brincava, essa porra de esporte e tal. Aí ele falou assim, cara, eu gosto tanto do esporte, se o esporte mudasse de nome, eu não mudava de time. Quem falou isso foi um taxista para mim. Só que nesse mesmo dia, eu estava chegando em Recife, que ele me pegou no aeroporto e deixou em casa. Quando ele me deixou em casa, eu estava vendo a propaganda do Bombril. E aquele cara, carequinha, branquinho, do Bombril, estava fazendo a nova embalagem do Bombril. E falava, o Bombril vai mudar a embalagem, mas vai continuar eficaz, eficiente, como tudo. Aí eu peguei a ideia do Marcelo, peguei a ideia do Bombril, falei assim, eu vou mudar o nome de uma rádio em primeiro lugar. Todo mundo achou uma loucura, porque como é que você muda depois de ter passado uma Rádio Recife? Só que existia um fator. Nós éramos o primeiro lugar, só que a gente não tinha faturamento de primeiro lugar. Porque todo mundo achou que era um fogo de palha. Que a Rádio Recife ia continuar... perdeu, mas ia voltar. O lado comercial não anda junto com o artístico nunca, né? Ele tem um... o mercado... Até o mercado absorver tem um tempo. E aí, eu peguei e falei assim, vou fazer o seguinte, quero mudar o nome da rádio. Ele falou, você tá doido? O antes que me trouxe para cá, você tá maluco? Você vai perder o emprego se der errado. Eu falei, não, eu tenho certeza. Ainda mais que a pesquisa do Ibope é um recall, né? O cara ele fala o nome, né? Devagar. Só que o que eu pensei? Eu não quero mudar o nome só da rádio, eu quero mudar o nome do grupo. Ó, audácia. Como a rádio nunca tinha sido o primeiro lugar, eu queria mudar o nome do grupo. Eu queria que chamasse Sistema Clube de Comunicação, aonde o Diário de Pernambuco, um jornal de 200 anos, seria, minha ideia, Diário da Clube. A TV, que chamava TV Guararapes, chamaria TV Clube. A Rádio Clube AM de Pernambuco ia chamar Clube AM, com uma nova marca. E a FM, Caetés FM, para Clube FM. Aí eu fiz toda a campanha com o cara da agência, o cara um cabelinho, ele não contou nada para ninguém. Chega com o projeto no dia do Desop. O Desop era a audiência e o faturamento. A gente tinha uma excelente audiência, mas não tínhamos, um exemplo. Na época, a Rádio Recife devia faturar R$1 milhão. E a gente faturava 280 líquido, no máximo. E aí eu falei, eu quero isso aqui. Aí o doutor Joesil, que é um senhor que é condômino dos associados até hoje, falou para mim assim, do jornal você não mexe. Você está com crédito com a gente. O resto você pode mexer no que você quiser. E todo mundo foi contra. Anderson foi contra. O finado Robson foi contra também. Lá no Shopping Recife, a gente falando sobre isso. Mas você tá doido, tá doido. E aí ele pegou e falou assim, você quer? Risco é seu. Faça o que você acha melhor. E aí o cara fez vários motes, o cara da agência. Se você trocasse de mulher, você mudava. Se você trocasse de mulher,
você mudaria... Não. Se você trocasse o nome da sua mulher, você trocaria de mulher? Se você trocasse o nome do Náutico, você mudaria de time? E aí começou a fazer um monte de trocadilhos e tal. Lançamos essa campanha na rádio e aí a gente conseguiu colocar quase... E aí... Ou seja, você acabou dando... Essa campanha serviu ainda para impulsionar ainda mais a rádio, assim, dá até mais visibilidade. Aí um negócio que tinha 8 foi para 12. Foi para 20, subiu 12. Caraca. E isso a gente não fez campanha de outdoor, não fez campanha de... A única coisa que fez que o jornal deu uma capa no jornal, que na época o jornal tinha um pouco do IVC. A TV mudou junto com a rádio. A musiquinha, eu fiz uma musiquinha lá no Opus, que era Tá na Clube FM, tá na Clube, tá bom demais. E isso aí eu também não fiz nada. Eu copiei da Tribuna, da Tribuna de Santos, que era diga tri, primeiro lugar, diga tri. Eu copiei também. Botei, mudei a letrinha e mandei na época era o Ceguinho, que é o Eduardo, aquele cara que participou até do The Voice e tal. Aí fez a letra comigo e mandamos cantar e toquei. Fiz o jingle pra TV, diga TV Clube, diga Clube FM. E aí, pum, explodiu. E aí o faturamento foi para R$1 milhão também. Oh, que espetáculo. Aí história, que é a hora boa. E aí o grupo me deu João Pessoa, Natal, Campina Grande, Fortaleza, e aí vai. Aí eu fui... Agora... Aí em 2007, eu fui mandado embora, com tudo em primeiro lugar. Eu ia perguntar isso. Que época era isso? Então 2007. Foi em 2007. E o Anderson colocou outro cara aqui, que é um ótimo profissional, chama-se Léo Gangana, que ficou até há 2, 3 anos atrás. Né? Aí ele conseguiu permanecer a rádio uns mais 5 anos em primeiro lugar, só que aí eu fui para João Pessoa e peguei um grupo lá que chama Sistema Arapuã de Comunicação, que é do João Gregório. E aí lá tinha clube e eu montei uma rádio lá chamada Sucesso FM. Para brigar com a Clube. Para brigar com a Clube. E aí a gente passou lá. Aí eu fiz uma parceria com o Enio Cinedino de Natal, da 96, e que tinha perdido o primeiro lugar para a Clube. E aí a gente deu sorte e pegou também. Só que aí, olha para você como são as coisas. O Toninho Pop era candidato... Toninho Pop, em Brasília. Isso. Era candidato a deputado federal. E ele... O que ele fez? Ele estava em João Pessoa para gravar um depoimento do Zico, que estava em João Pessoa, só que estava jogando um jogo beneficente para o Sistema Arapuã que estava cobrindo. Creche. O Zico fazia esse futebol beneficente todo ano, para ajudar crianças carentes. E no quarto do hotel, o Zico gravou um negócio para o Toninho Pop. E lá a gente começou a conversar, porque a rádio, nesse mesmo período, a rádio foi para o primeiro lugar na frente da Clube. E eu era louco para ir para Brasília para disputar com o Anderson, né, na Clube lá. E porque é o seguinte, o grupo colocou Clube em Brasília também, que era um projeto que não era do Anderson, era meu. E assim, foi um dos motivos que a gente ficou muito tempo sem conversar. Mas hoje nós somos amigos de novo, não temos problema nenhum, tanto que ele hoje cuida de uma antiga rádio que eu administrei. Aí, resumindo, eu fui parar na Nativa 104.1, que hoje chama Metrópolis. E lá tinha vários locutores bons, Paulinho Campeiro, a galera, e a rádio começou a subir. Só que numa determinada história lá, porque eu era sócio do Luiz Estevam, do Gin Argelo e do Toninho Pop, o Luiz foi caçado, né? Tem a rádio 104,1 e é dono do portal Metrópolis. O Gin Argelo está preso. E aí eles inventaram um negócio, quando a rádio começou a subir, como o Anderson era muito forte, com o Correio Brasileiro, ele deu uma porrada lá em mim, no jornal, e foi 8 matérias, eu caí da rádio. Só que você vê como Deus é uma coisa fantástica. Antes de eles fazerem isso, né, eles foram no Vigão, que é o dono da radioatividade da Jovem Pan de Brasília, Vigberto Tartucci, o Vigão. Só que Vigão, um cara muito político, espertão, falou assim, esse povo tá aqui falando mal de um cara que eu não conheço, eu quero conhecer esse cara. E ligou para mim. Como eu tava lá na Nativa, eu falei não, porque eu era sócio do negócio, da operação. Falei, não, Vigão, eu agradeço, fui almoçar com ele, tratei ele super bem. Ele tem uma mania de chamar as pessoas de benzinho. Inclusive, ele foi até meu sogro, Vigão, depois.
E aí, depois que aconteceu, ele falou assim, Benzinho, você vai vir trabalhar comigo, porque ele já sabia a matéria que ia sair no jornal. Entendeu? E eu caí da 104, quando eu estava num café lá embaixo, no Assis Chateaubriand, ele ligou para mim e falou assim, ó, aquela fortuna que você pediu para mim não dá para pagar, não. Mas agora você vem pela metade do preço. E eu fui parar na radioatividade. Aí a radioatividade foi para o primeiro lugar na frente da clube. Essa é a história. Caraca! A história é o seguinte, você criou um monstro e depois saiu caçando monstro Brasil afora, né? Assim, hoje, se você falar que eu faria isso novamente, eu acredito que eu não faria. Né? Porque existiu um outro fator. Como eu era muito imaturo ainda, eu tinha 30 anos de idade. Então, hoje eu não faria naquela velocidade que eu fiz. Porque eu não contei ainda, teve um período. Quando eu saí da clube aqui, eu criei muitos amigos. E eu arrendei uma rádio, que hoje ela chama Hits, que era de Geraldo Melo, que faleceu, que foi prefeito de Jaboatão dos Guararapes. Eu arrendei essa rádio 103.1 aqui em Recife e todos os funcionários da clube foi trabalhar comigo. Hoje eu não faria isso. Foi telefonista, departamento comercial, RH, OPEC. Você criou uma guerra na cidade. E aí virou uma tempestade, né? Aí você foi a Carol Conká. Você falou, você tá do lado de cá ou tá do lado de lá? E aí a galera foi para lá e assim, todo mundo foi ganhando muito menos, mas eu fiz um planejamento de salário com a galera na Caetés Clube, que eles começaram a crescer junto com a rádio. Então, eles gostavam de mim porque quando eu cheguei, eu não prometi nada, eu falei, se a gente acontecer, todo mundo acontece junto. E aí eles tiveram uma gratidão comigo, o tanto que eu não precisei chamar. Todo mundo falou assim, é o Marlon que tirou as pessoas. Não. As pessoas foram trabalhar comigo porque quiseram na época. E aí eu coloquei o nome dessa 103 de sucesso. Só que aí Geraldo morreu. Quando Geraldo faleceu, os filhos do primeiro casamento resolveram acabar com o negócio. E aí eu fui parar em João Pessoa. Só que hoje, essa parte que eu contei no final, eu não faria. Por que acontece? Eu estava agindo com uma coisa que hoje eu não tenho mais, que era mágoa. Entendeu? É o fígado. Então, assim, eu era imaturo. Hoje eu não faria de tirar 40 funcionários de uma empresa, de um grande grupo, para ir trabalhar comigo. Não faria isso nunca. Assim, hoje não passa na minha cabeça. Eu podia ter feito uma nova rádio, com uma nova equipe, com uma nova estrutura, talvez 1 ou 2 carro-chave ali, mas não 40 funcionários. Porque aí foi que eu fiz uma coisa que não deve fazer, que é desmontar uma empresa. Entendeu? Tipo assim, eu fui muito audacioso. Você lembra quando o Marcos Braga, na Mix, colocou um outdoor em São Paulo? Chega de Transamérica e entra agora um novo Mix de São Paulo? Sim, fez um outdoor e colocou a marca da Transamérica ao contrário. Eu fiz quase a mesma coisa. Eu comprei eu lavava carro. Ó, o negócio de mágoa é uma coisa que não existe na minha vida mais. Eu lavava carro atrás do Diário de Pernambuco, um lava-jato. E esse cara tinha um espaço para se colocar um outdoor. Eu montei um outdoor. Por que lá? Porque a sala do superintendente que mandou embora, ele abria a janela e tava o outdoor da Sucesso. Que era assim, ó. A equipe número 1 mudou de dial. Imagine. E com todos os locutores. Então, assim, é coisa de maturidade, de 30 anos de idade. Eu me arrependo dessa atitude que eu tive. Mas, se eu não tivesse me arrependido, eu não estaria falando para você hoje isso. Né? Porque eu não faria. O resultado, provavelmente o resultado teria sido o mesmo que você não tivesse tirado as pessoas. A ideia que você teve na cabeça, o que você se aproveitou no momento, você ia ter o mesmo sucesso. Mas a gente, quando é muito jovem, a gente passa por esses momentos mesmo de pensar com o fígado. Eu vivi isso também na minha vida em BH, e brigando na justiça por causa de rádio, de festival. No final, todo mundo perde, né? Não tem um ganhador. Tem que somar, entendeu? E assim, é verdade. Você aprende muito. Hoje, por exemplo, Hoje, aí, como é que você chegou aqui? Eu tenho umas... Aí você estava Aí, beleza, Brasília... na radioatividade.
Aí veio a pandemia, veio a crise, né? E aí eu era genro do Vigão, e eu e a filha dele teve um desentendimento. E aí não dava para ficar na rádio mais, né? Ficou meio... E eu cuidava da atividade da Jovem Pan, né? E lá tinha um cara aí ficou na clima. Jovem Pan, que era o Lucas Brebel, que é fantástico, apresenta A Voz do Brasil, que é Lucas Seixas, né? É um cara, um dos profissionais que eu mais admiro no mercado. Porque ele tem, embora eu cheguei lá com todo o poder, ele teve uma, como é que fala assim, uma elegância e uma disciplina que eu vi em poucas pessoas. Entendeu? O tanto que eu nunca tive um problema com o Luca, ele nunca mexi na Jovem Pan, eu deixei... eu era o diretor da Jovem Pan, mas eu nunca coloquei o dedo, porque ele é um cara, além de ser um excelente profissional, ele tinha um respeito por mim, eu tinha um respeito por ele, e admiro ele de coração. Aí foi uma época, aí como é que eu parei aqui? Aí eu fui mandado embora da radioatividade pelo Vigão. Peraí, antes de você falar, eu tenho que botar uns comentários aqui, senão o povo me mata. Ó, bota. O Augusto Ascioli. Opa. Marlon é um dos maiores craques de rádio que já conheci. Um verdadeiro professor. Beijo, Alcioli. Beleza. Obrigado. Beleza. A nossa querida Lê Boller, lá do Sul. Ó. Opa. Boa noite, pessoal, lá da Rádio Rio Negro. A Lê Boller do Show da Manhã. Rio Negro FM, grande abraço, vocês são demais. A Lê faz um trabalho espetacular na rádio, lá com o Show da Manhã. Opa. Bom, então, já que você ia falar sobre isso, vou aproveitar o Rafael Silva aqui, ó. Como foi esse projeto da 102.1? Queria que você falasse agora um pouco sobre esse novo desafio que você encarou, que é a Interativa FM em Recife, uma rádio nova, começar uma rádio do zero, um projeto do zero, e ter que ser relevante e trazer coisa nova. Como é que pintou a ideia, a vontade? Eu estava desempregado, aí o que eu entrar. Pega o carregador para mim, por favor. Ó, o que acontece? Eu estava desempregado. Foi a primeira vez que foi mais um desafio, que não tinha aparecido nada para mim. Ou seja, eu tive poucos empregos em grupos, mas assim, foi a primeira vez que eu saí e não apareceu nada, porque eu nunca fiquei desempregado. E pela primeira vez, quando eu saí da radioatividade, eu não consegui arranjar emprego. Né? Só um minuto. Mas, eu quero saber o seguinte, você procurava não, ou você... na verdade, não... é o seguinte, o mercado, que eu queria ficar em Brasília. Né? Porque o Marlon Maia, nessa altura do campeonato, o pessoal deve ter medo de chamar ele para conversar. Falei, pô, imagina, eu não tenho dinheiro para pagar esse cara. E eu não vou nem chamar. Assim, pois é, mas fica a lenda, não é verdade? Só que assim, o que aconteceu? O grande lance foi que eu estava desempregado lá em Brasília, né? E não apareceu nada para mim, né? O mercado fechou. Eu já tinha tido uma briga de audiência com a Clube, né? Os associados estavam passando um momento difícil também, até que o cara que me tirou eu daqui estava lá administrando, que faleceu, o Robson Dias. Ele até quis me levar para lá, mas infelizmente, devido às condições, ele não conseguiu. O Arthur continuou o projeto lá que ele tem. O Arthur Luiz, um excelente profissional também. E o que aconteceu? Eu fiquei assim, eu não sei o que eu faço. E eu tenho umas lojas de hambúrguer com meu filho lá em Brasília. Né? A gente tem um empório de carne, um atacado de cerveja e temos 5 hamburguerias lá em Brasília. Só que eu nunca gostei desse ramo. Eu montei para ele. A gente tinha uma padaria, tem uma delicatessen muito grande. Só que quando eu saí da atividade, eu fiquei um tempo lá tal, e aí eu tive um desentendimento com meu filho. Eu falei, hoje eu tenho que tentar voltar para o meu mercado. Falei assim, sabe uma coisa? Eu vou lá para João Pessoa. E vim para casa de um amigo meu. Chegando lá, eu não consegui nada em João Pessoa. Né? Assim, mas eu estava com a cabeça meio atrapalhada, eu nem procurei direito. Fui 2 vezes lá na porta da Correio. Sabe aquele negócio que não te chama a atenção? Falei, sabe uma coisa, eu vou para Recife. E chegando em Recife, eu tenho um amigo, esse meu amigo meu, que eu te falei que deu o toque do táxi, foi me buscar em João Pessoa. Eu fiquei na casa dele um dia. Aí fiquei lá, falei, eu vou procurar a galera
que mexe com produção aqui. Aí tem uma galera aqui, o André, mais o Vilarim me deu muita força, que é um produtor de áudio, que trabalha comigo hoje na Interativa. E aí eu queria arranjar um emprego ou arrendar uma rádio. Né? Só que o que aconteceu? Aconteceu da gente fazer um negócio maior. Foi indo. Aí pegou a rádio, tudo, né? Fiado, pra você entender, né? Resumindo. E eu chamei um primo meu que mexe com uma construtora em São Paulo. E ele é primo do Celso Portiolli. Mas não tem nada a ver uma coisa com a outra, porque ele é primo, nunca fez nem negócio com o Celso. Ele mexe com construção aí em São Paulo. Só tem o Portiolli no nome, o resto nada. Não tem nem, família, já foi uma vez na casa, mas assim, não tem nenhuma ligação de como tem comigo, porque o pai dele era irmão da minha mãe, que o pai dele faleceu. E aí eu falei, eu tô desempregado, vamos montar uma rádio comigo? E chamei ele para ser meu sócio. Aí a gente juntou as coisas, vamos. Ele é muito inteligente, mexe com obra. Eu falei, vamos criar um negócio. Aí ele conseguiu um cara em São Paulo, chama César, tem uma agência de criação, chama Inovadores, com Y, 2N, Inovadores. E aí César veio aqui, e a gente foi lá para Porto de Galinhas conversar sobre o projeto. Falei assim, eu quero uma rádio que tenha um pé na internet, mas a internet ainda está longe, só que eu quero estar perto dela. Mas eu quero ter um pé dentro dela, primeiro que todo mundo. No dia que aconteceu, eu estou na frente das pessoas. Né? E aí, Marine, lá da Pulsar, tinha mostrado um sistema para mim. Na verdade, eu vi o Avra ainda. Que era uma transmissão de vídeo tudo. Duvido. Eu vi isso. Só que ainda não funciona, o Avra não funciona bem. E o Pulsar ainda também não está no time ainda. Entendeu? O Pulsar tem na 89, tem na Alpha, mas ainda não é o Pulsar que o Marine desenhou. Vai chegar. Só que ainda não está. E aí o japonês captou a ideia muito inteligente, ele é um japonês, o César, falou assim, eu vou montar um negócio aqui. Aí fez uns bonequinhos, a ideia daqueles bonequinhos é os bonequinhos dançarem, andarem e cantarem. Tudo em 3D. Entendeu? Então, aqui, todos aqueles bonequinhos, se você ver, que eu mandei para você o meio aqui, tem os bonequinhos e cada bonequinho é de uma rede social. Tem do WhatsApp, tem do YouTube, tem do Spotify. Né? E esses bonequinhos iam dançar na nossa plataforma. Isso é um segundo passo do projeto. Por quê? Por causa da pandemia, a gente tirou um pouco o pé. Por causa do faturamento. Né? E aí criamos a Interativa. Aí ela começou sendo uma rádio imagem. Como agência interativa com Y também. Com Y. Porque eu queria colocar, mas o Y não teve nada a ver com a Inovadores também. Foi porque eu queria... Tem a ver com o registro da marca? Eu não queria ser uma rádio que tivesse uma cópia em outro estado. Aí eu falei, vamos colocar a Interativa com Y. E brincamos, já que a Inovadores é com Y, vamos colocar com Y. E aí, eu tenho um amigo meu que tem uma rádio interativa em Goiânia, chama Zé Luiz. Tem várias até. E eu não queria que, assim, eu vou ter um problema com o Zé, então deixa eu criar um negócio. É interativa, mas é um negócio novo. Foi assim que criou a Interativa. E hoje a gente está aí, tentando, batalhando. Um negócio do zero não é fácil, porque essa rádio estava sucateada de equipamentos, de tudo. Então, assim, existia o Dial 102.1, que essa rádio já foi a Estação Sat, já foi a Sonzum Sat, que é do Emanuel Gurgel, dono do Mastruz com Leite. Já foi a Estação Sat, que é dono João Florentino, que era um cara que gravava banda de forró e tinha uma gravadora chamada Polydisc, que foi um dos maiores aqui. Esse é um cara que tem 20 rádios aqui, tem TV aqui, é um cara muito inteligente, muito esperto. Ele nunca quis ser primeiro lugar, mas ele sempre teve uma sacada para ganhar dinheiro muito maior que muita empresa que era primeiro lugar. A estação. E depois a estação virou 102, depois ela virou Feliz FM, né? Que o Van Ribe pegou essa rádio, pagou quase 250 mil de arrendamento, um valor que ninguém consegue, né, fazer. Então ele conseguiu um bom tempo. Depois foi caindo. Depois essa rádio ficou na mão de um pastor Clayton Collins, que é um deputado estadual aqui, bem famoso, que chamava Mais Vida. Aí ele não deu conta mais,
e aí a gente pegou a rádio. E hoje a gente tem um dos maiores parceiros de shows do mercado. Ainda bem, né, Marlon? Porque a melhor coisa é a frequência estar na mão de quem é de rádio e quem gosta de rádio, né? Porque quando a frequência está na mão de quem não está nem aí para o rádio, é isso. A renda, passa para um, passa para outro, passa sei o quê, para... O bacana é a frequência estar na mão de quem tem paixão no que faz, quem está engrandecendo o meio. E foi o que muito me seduziu no projeto que eu vi da Interativa, né? Que, assim como diz o nome, é uma rádio que tem um compromisso de interagir, de interatividade 360 com o seu ouvinte. E numa era em que o digital vem com uma força absurda e que não é todo mundo que enxerga isso como uma oportunidade, como você enxerga. Tem gente que enxerga como uma concorrência, uma dificuldade, uma concorrência. O YouTube vai acabar comigo, o Facebook... Eu tenho certeza que eu estou falando para você. O rádio, com a internet, vai ser o veículo mais beneficiado. A TV não vai, no meu ponto de vista, a TV não vai conseguir, a TV canal não vai conseguir. Todo mundo fala assim, o dial vai acabar. Vai demorar muito tempo ainda. Porque o costume de se ouvir rádio está aumentando em vez de diminuir. Depende de muitas ferramentas, muita coisa acontecer. Está acontecendo, a gente está vendo aí grandes investimentos em satélites, né? Em internet, né? Até para o carro pegar. Mas você tem essa pegada forte, eu queria saber de você o seguinte, você acha que fortalecer esse lado imagético, né, de dar imagem para o rádio, o grande desafio é não perder a essência do rádio, em que o áudio é em primeiro lugar? Esse é o grande desafio, de usar a imagem, mas sem descuidar de que o áudio é a fonte principal da coisa? Com certeza. Eu admiro muito o trabalho do Murilo da Band. Se você olhar, se você escutar a rádio, você escuta, depois você vê. Né? O tanto que, se você pega, ele não investe muito em internet ainda. E a rádio, em primeiro lugar, em São Paulo, um dos maiores mercados que tem. Porque uma rádio... Já que eu estou falando de imagem e áudio, a sua imagem está ótima, mas o áudio ficou abafado, então eu não posso deixar... Aí. Melhorou? Agora sim, eu não posso deixar o áudio para segundo plano. Tá? Não, lógico. É porque assim que eu coloquei o dedo no é onde sai o áudio. No microfone. A gente... eu penso que o rádio, no dial, é o mais importante, porque ainda é o que você consegue realmente, tirando a Jovem Pan, que está tirando ótimos fluidos financeiros do digital, que assim, são poucas emissoras que têm o fluido que ela tem, né, do digital. O resto, ninguém consegue ganhar dinheiro com o digital ainda. Né? Tá capengando. Ainda não. Ainda não. Tá capengando. Então, assim, o dial aí é o que traz o resultado ainda. Só que a gente tem que fazer uma mídia conjunta hoje de impulsionamento junto com a internet, que não atrapalha nada. Então, quando a gente fazer um projeto comercial, a gente colocar esse tipo de anúncio na internet, no nosso Instagram, no nosso Face, no da pessoa, do cliente, e fazer uma conexão entre a rádio e a internet. Para a gente começar a usar esse mecanismo como divulgação, não como atrapalhar o mercado. Eu não vejo a internet para destruir o mercado, não. E hoje, graças a Deus, a rádio é tão, vamos dizer, mágica, que assim, eu passei por aqui em 2002 até 2008, né, na Caetés Clube, e Augusto, Felipe, apostaram na Interativa. Eles foram comigo para lá. Então, assim, vou sair de uma rádio primeiro lugar em audiência e ir para uma rádio 20º lugar, que na época, quando eles foram, era o 20º, então tem que apostar muito na pessoa. E eles são caras que fazem shows para 100 mil pessoas, 200 mil pessoas, os maiores artistas estão com ele, então eles fazem
todos os eventos daqui, Carneiros, Porto de Galinhas, Tamandará Fest, Vila Mix, Olinda Beer, Samba Recife, Caldeirão Folia, Galo da Madrugada, sei lá. Eles têm um calendário aí de 20 a 30 shows ano. Infelizmente, com essa pandemia, eles estão sofrendo muito. Infelizmente. Você ainda não se utilizou dessa carta na manga ainda, né? Eu não tenho, hoje eu não tenho ela ainda, né? Então, hoje é verdade. De 8 à meia-noite, um produto sensacional, que o mercado, todo mundo conhece, quando vai assim, o Caldeirão está na Interativa. Caldeirão, conheço demais, tem 20 anos no mercado, nunca saiu do ar, entendeu? E hoje está numa rádio nova, que era 20. É muito importante. Que hoje está em 13º, que existe o Ibope, no meu conceito, acredito em Ibope de 1000. Tudo que eu tenho é tirado do Ibope. Só que a mesma coisa que eu falei do Ibope, eu falo novamente, o Ibope não sabe fazer pesquisa pelo telefone. E uma rádio nova é pior ainda, porque não tem recall, as pessoas não conhecem. Então, quem é que vai responder uma pesquisa pelo telefone? Ah, tudo bem? Liga para 10 pessoas aí e fala assim, ó, eu sou um pesquisador do Ibope. Dá para você responder uma pesquisa? E ainda tem e-mail. Eu acho que ainda tem alguma coisa em e-mail. Pior ainda. E o streaming que eles falam que mede, que é web, eles perguntam, você ouve por onde? Não é aferido no streaming. Ah, eu ouço aonde? Entendi. Ah, eu ouço pela internet. Ah, então marca lá. Entendeu? Assim, então, a Interativa sofreu vários pontos. Sinal, pandemia, pesquisa, que não está sendo feita a pesquisa, a realidade do Ibope, né? Então, o Ibope está com dificuldade de fazer a pesquisa. Quem tem o nome no mercado foi beneficiado com isso. O jornal. Beneficiado com isso. A Rádio Jornal, por exemplo. Qual tanto foi benéfico para ela? E o público mais adulto também acabou sendo um pouco beneficiado pela dificuldade, imagino eu, de encontrar esse moleque, esse jovem. Isso. Você conseguir encontrar ele. E aí você pensa comigo. Vou dar um exemplo da Rádio Jornal, que é uma excelente rádio. O João Carlos Paz Mendonça gasta quase R$1 milhão na rádio. Ele faz uma das melhores rádios que eu conheço. Tem profissionais excelentes lá. Geraldo Freire é um ícone aqui em Pernambuco. Se ele quisesse ser meu sócio, eu trazia ele para trabalhar comigo. É fantástico, cara. Ele tem uma linguagem popular que ele entrevista o Bolsonaro como entrevista o faxineiro, a empregada doméstica. Na tranquilidade. E é do mesmo jeito, com a camisa colorida dele. Entendeu? Ele é que nem o Genival Lacerda. Eu acho ele fera demais. Entendeu? É um cara fantástico e humilde demais. E tá no ar aí há 40 anos na Rádio Jornal. E antigamente tinha um cara junto com ele, chamado Júnior César, que faleceu. Era um policial. É o único cara que eu vi fazer policial que narrava a corrida de cavalo. Então, o Gil Gomes tinha um lado, né? Vários da polícia aí tiveram, mas eu nunca vi. Ele narrava o crime através de acelerado? Uma corrida de cavalo. Caraca. Era um negócio fantástico. O homem do chapéu. E ele fazia tudo sozinho. Um cara de admirar mesmo. E tinha 70%, depois você procura na internet, tinha 75% de aproveitamento. Então você imagina, cada 100 rádios, 75 estava na nele. É um negócio. Né? Mas a Interativa tem o quê? Tem 1 ano de vida? Eu tenho 1 ano e alguma coisa. 14 meses e 1 ano de pandemia. Bom, pegando uma rádio do zero, vamos botar a última colocada. No meio de uma pandemia, sem poder usar todas as armas que você gostaria de usar. Você quer meu filho? Pô, São Paulino! E o Diniz, São Paulino? Aí estragou, eu sou santista. O caboclo quer ser São Paulino. Eu quero saber do São Paulino. Dá para pelo menos segurar um empate contra o Flamengo, pelo menos? Não, essa é a meta, né? Não, só o empate tá bom, porque aí o meu Fluminense ganha e ele vai pro G4. Aí você também não vai. Vai o Flu. Vai jogar bola. Diz que joga futebol. Só se for no condomínio mesmo. Ô, Marlon, você tá... os resultados são ótimos, tendo em vista todas essas dificuldades do momento. Pandemia, pesquisa, a gente está em 13º. É que nem eu falo.
rádio é degrau, é escada. Né? Eu ainda não tenho o motor que eu tenho que ter. Ainda vou ter. Né? Então, assim, quando eu tiver a mesma máquina que tem as outras, aí que começa a competição. Ainda não tenho. Né? Eu sou bem... Se eu tivesse, eu falava para você, como muitas vezes. Não tem na prática, mas tem aqui dentro, né? Só não está em execução. Máquina, você precisa de... eu sempre administrei com um grupo por trás, mas eles me davam melhor transmissora, melhor antena, entendeu? Hoje existe um desafio maior ainda. Porque a 102 FM, ela não tem e não pode ter o mesmo sinal da Clube, da Recife e da Jornal, devido à legalidade dela. Né? Então eu sei hoje da classe 50% do motor. Né? É a mesma coisa que eu falo assim, será que colocasse o Hamilton para dirigir o carro lá atrás, ele teria o mesmo resultado? Não sei. Tinha que botar ele para correr lá, para ver. Né? Vai que chove. Eu estou correndo agora com um carro que tem 50% da capacidade que tem as outras. Por isso que eu tenho a minha obrigação de ter 50% da audiência deles. Ou seja, eu faço essa conta. A Rádio Recife tem 60 mil ouvintes. Eu tenho a obrigação de ter 30 mil. E hoje eu tenho 14 mil. Eu estou na metade do meu caminho. Entendeu? É a conta que eu faço. Porque eu não tenho a mesma máquina. Ela fala, não, você colocou, você fez. Eu fiz porque eu tinha uma máquina espetacular. Hoje eu não posso querer da Interativa ela ser primeiro lugar. Isso é um aborto da natureza. Entendeu? Você pegar uma rádio do zero, nunca fiz isso. Eu desconheço alguém que... Depende do meio ambiente, depende de vários fatores, né? Que todos vão ter. Do erro, da tendência musical, do que você aposta que o outro não apostou e você enxergou primeiro. Essa internet pode levar você ao patamar maior também, ninguém sabe. Perfeito. As rádios não estão apostando na internet e eu já tenho um pé na memória e até eles... Um exemplo. Vamos dar um exemplo assim. Bebe água limpa, né? Assim, eu tenho 10 computadores e 9, por exemplo. Hoje eu já tenho um computador para fazer vídeo, né? Porque a gente fez o projeto, eu e o Edilson, para vídeo. Uma rádio para tudo. Tudo que gerar em áudio. Você tem gerado muito conteúdo. Você tem gerado muito conteúdo para podcast? Não, você está usando podcasts ainda? Quando eu fui entrar nisso, teve a pandemia. Eu segurei. Entendeu? Porque a plataforma do Pulsar não saiu também. Mas hoje eu estava ouvindo... Eu tinha tudo em vídeo. Tudo que você possa imaginar. Um exemplo, uma vinheta eu tinha em vídeo. Um comercial eu tinha em vídeo. Uma chamada promocional eu tinha em vídeo. Tinha tudo em vídeo. Tudo. Tanto que eu posso mandar para você, assim, eu tenho toda a rádio em vídeo. Tudo. Assim, um negócio que eu tenho, sei lá, 3 mil... E você não tem muita dificuldade. Toda música tem um clipe, né? Dificilmente não vai ter, né? É isso aí. Tudo tem. Tudo tem. Porque eu também trabalho com um playlist novo, né? De 10 anos. Né? E assim tem um outro fator. O Marinho fez um negócio bacana. Slow motion. Procura na internet o que tem... E já cria sozinho, não precisa você editar. Entendeu? Roberto Carlos. Eu estava hoje ouvindo e imaginando exatamente essa parte de imagem hoje, a tua locutora, no período da manhã, que ela estava lendo uma carta, uma história. História da sua vida. Isso. E eu falei assim, cara, primeiro, isso é um podcast, por natureza, né? Essa história da sua vida já é um podcast para poder botar. E isso com imagem, você ilustrar essa história, é sensacional você fazer atrás isso. Da pessoa, colorido, falando, entendeu? Essa ideia toda, é isso aí mesmo que você está pensando. Eu já tinha tudo pronto. E aí eu tirei o pé, né? Tirei o pé, por quê? Falei assim, ó, eu tive um problema de saúde, né? Infelizmente, eu tive um câncer, né? Na minha perna. E foi assim que eu lancei a rádio. Eu tive um sarcoma. Primeiro foi o seguinte, quando eu estava construindo a rádio, eu fui atropelado por um carro sem motorista. Cara, que beleza. Fui ver uma obra de umas engenheiras
e fui atropelado lá, sem motorista. E fiquei em cadeira de roda 4 a 5 meses. E aí, por causa do acidente, eu descobri o câncer na perna. Um sarcoma de alto grau. Aí eu tirei Olha só. 60%, 70% da coxa. Né? Tiraram fora. Eu operei no cílio. E aí depois, o tanto que é interessante essa história, porque foi tudo assim, eu tava com um projeto que eu achei que era, vamos dizer assim, o sonho da minha vida, e aí aconteceu um negócio que eu nunca tinha sofrido, que era uma doença. Nunca tinha ficado doente. Né? Aí eu tive que tirar o pé e pensar na minha saúde, pensar mais em mim, pensar, é importante, mas primeiro, se eu não tiver saúde, eu não vou conseguir tocar isso aqui. Aí eu fui cuidar primeiro, deixei a rádio na mão do meu irmão mais novo, e agora eu trouxe meu filho para cá, para tomar conta também e tal, né? Assim, fui criando um fluxo. Tenho bons profissionais, tenho o Eduardo, que era da Clube, tem a Gabi, que era da Clube, tem o Quinho Ventura, que foi da Jovem Pan, foi da Clube, foi, sei lá, foi da Music, foi de um monte de emissora de rádio. Aí eu tenho o meu irmão à tarde, tenho a Drica, que já trabalhou. Aí eu tenho família toda tá reunida. A galera família toda. Reunida. Eu tenho uma equipe boa. Olha o Rick aqui, ó. O Rick, Marlon Maia, do 0 ao primeiro lugar de audiência é uma questão de tempo. Deus te ouça, meu amigo. Eu também acho que é isso. Ouvindo assim, eu escutei muito, estou escutando muito a Interativa, e a gente que trabalha no rádio, a gente sabe que o rádio ele é um processo, né? São raros os casos de alguém que chega lambendo um mercado, é porque estavam fazendo tudo errado, foi poucos os casos que eu vi. Tem um processo na minha cabeça de amadurecimento do rádio que é de 2 anos, artisticamente, né? De você amadurecer, isso quando o mercado está propício, e você colher esses frutos. E eu vejo que a Interativa está indo por esse caminho, e ela é muito bem embalada. Então eu tenho certeza que nem o Rick, que você vai colher seus bons frutos em breve, porque a rádio já dá show e já é uma referência para o mercado do Recife, com inovação, com então, ideias novas. Eu fiz uma campanha bacana de outdoor também, ajudou muito. Eu tenho um amigo meu, eu fiz bons amigos aqui. Que nem eu falei do Augusto Ascioli como o Felipe Carreiras, em relação ao Caldeirão, eu conheço um cara sensacional, que eu gosto muito aqui, um cara que sempre me ajudou, sempre abriu as portas para mim, chama Antônio Gonçalves. Ele é um dos caras mais matutos e rudes que existe. Só que ele tem uma qualidade que eu sou apaixonado. Ele xinga na hora que tem que ser xingado e ele abraça na hora que tem que ser abraçado. Sempre isso na cara do cidadão. Então, assim, esse cara abriu as portas para mim, ele tinha um crédito de outdoor aqui, né, da estampa e tal. E aí eu fui lá e falei assim, deixa eu usar 300 mil de outdoor aí. Como assim? Não, deixa eu usar, quando eu tiver dinheiro eu pago. E ele abriu as portas para mim, eu não tinha dinheiro para fazer campanha, porque, não tá numa pandemia, rádio do zero, custo altíssimo. Né? Então, assim, ele colocou 300 mil de outdoor para mim e eu até hoje não paguei nem um centavo para ele, só para você imaginar. Entendeu? Eu fiz uma campanha assim, belíssima. Muitas pessoas conhecem a emissora devido a essa campanha que a gente colocou durante 6 meses, 70 placas em Recife. E eu aí tive uma sorte. Show não tem. Por um lado, foi benéfico, porque as placas de shows, as melhores estão na mão deles, dos shows. Aí então estavam liberados, a placa estava todas as dos shows disponível. Então, assim, eu peguei as melhores. Então, todo mundo que andava no Recife via Interativa. Né? Então, isso me ajudou muito. Eu sou muito grato a ele. Né? Eu tenho certeza que muitas pessoas do Recife conhecem a Interativa devido a essa campanha de 6 meses, que é difícil você gastar, num mercado desse, uma rádio nova, gastar 300 pau. E não é todo mercado ainda que tem essa mídia de outdoor. Tem praças que é proibido ter outdoor e tudo mais. E assim, só para você ver, como o mercado estava fechado, muita coisa, se eu fosse fazer essa mesma campanha aberta, daria uns 600 pau. Brincadeira. Foi 300 ainda, entendeu? Então, foi só o outdoor do Cabanga, que é um outdoor que tem 10 outdoor um do lado do outro, e eu peguei ele todo, hoje custaria 18 mil mês.
Olha o nosso padrinho aí. Eu fiquei 6 meses com ele. Entendeu? Então, assim, e as outras placas, 70 estavam distribuídas em tudo aí, né? Então foi muito mas ó, não adianta ter placa se o cara for ouvir a rádio for ruim. não adianta. A placa serve para fazer o cara ligar. Agora ele só fica se você... Sintonize Interativa FM. A nova rádio de Pernambuco. Era só isso. Sintoniza e deixa com a gente. Olha o Jorge Ribeiro aí, ó. Abraços, Marlon. Sabe tudo. Sabe tudo. Abraços, Marlon e Filipão. A Interativa é uma rádio à frente do seu tempo, o melhor projeto de rádio que o Recife já ouviu. Muita sorte e sucesso nessa. Esse aí é ele é meu professor. É uma voz, grava o off da rádio. Eu devo muito a ele. Acredita em mim. É a voz padrão. Ele é um cara fantástico. Foi ele que nos uniu. Olha aqui uma pergunta para você, o Marlon. Jornalista Anderson Medeiros. Marlon, como você vê a importância da notícia em uma rádio musical? Como lidar com essa mesclagem? Então, o nome dele mesmo, desculpa? O nome dele? Peraí. Pega aí. Anderson. Jornalista Anderson Medeiros. Opa, Anderson. Obrigado aí pela audiência. Deixa eu falar um negócio para você. Eu tenho um jornalismo na rádio, chama-se Fala PE, né? No primeiro momento, quando eu estava com pouca potência, eu estava com 1000 watts, o que eu pensei? Eu não tinha comprado um transmissor novo, estava para chegar ainda. E aí eu falei assim, estou com 1000 watts, eu tenho que fazer essa rádio ser conhecida em algum meio. Aí que eu falei, eu boto o Fala PE e chamo todos os políticos da cidade para falar de graça aqui. Aí peguei uma boa jornalista que tem influência no mercado, 2 boas jornalistas e assessora de imprensa, assim, chama todo mundo, independente de partido. E eu que fazia o programa lá de manhã, de 7 às 8. E aí eu entrevistei hoje o prefeito da cidade, João Campos, que se elegeu, o Paulo Câmara, que é governador, entrevistei o prefeito de Olinda, Lupercio, João Paulo, que já foi prefeito, Geraldo Júlio. Então, entrevistei todos de todas as prefeituras. Mário Ricardo de Igaraçu, Labanca de São Lourenço. Na época da campanha, que eu entrevistei todos os candidatos à prefeitura, eu falei assim, eu tenho que ficar conhecido de alguma maneira. Como eu não tenho potência... Macaco velho. Como eu não tenho potência, eu tenho que entrar na política. Né? Macaco eu não ia velho. ter audiência mesmo. Né? Então, assim, eu estava em 30º lugar, falei, eu vou... Com 1000 watts, eu boto esse povo para falar aqui. E a rádio... Vou fazer um barulho aqui. E a rádio, ela tinha uma coisa bacana. Como era uma ideia de imagem, no princípio, sempre, e vai ser, todo mundo se interessava. Pô, a primeira rádio com imagem do Brasil. Então, assim, eu queria sair na frente de todas as rádios do Brasil. Todo mundo, o político, assim, como que é isso? Rádio com imagem? Tô dentro. Rádio com imagem? Como vai ser isso? É tudo. Né? E a campanha era assim, tudo que ele quer. Fazendo, entendeu? A campanha da rádio tinha o Abra, tinha o Pulsar. Ô, Marlon. Vamos chegar faltou no jornalismo? Um minuto. Tem que distribuir durante a programação e ter um jornalismo numa rádio popular que fale a linguagem do povo. É o que eu penso de jornalismo. Perfeito. E tem que ter. E hoje, cada dia que passa, com tudo que está acontecendo, o público quer estar bem informado. Então, eu acho que até o jornalismo ganha, e a importância que o rádio teve pela credibilidade nesse momento de pandemia, de trazer informação, ajudou até no crescimento do meio, da audiência no meio. Meu querido, falta um minuto. Eu quero dizer que foi um prazer, uma honra. A gente tem que fazer outra. Falar, mas assim, ó. Não, mas quem tem que falar é você. Eu agradeço demais. Parabéns, cara. No nosso projeto. Cara, tô dentro, tamo dentro, assunto que você está dentro, pela tua história e pelo projeto que você está fazendo. Muito obrigado, meu irmão. Sucesso e bora para frente, bora botar Interativa nas cabeças. Que nem eu digo, pé na tábua e bora para frente. Que Deus tá com a gente. É nóis. Um abraço, obrigado. Valeu, querido. Um beijo. Só para saber, quem é que sai no paredão? Quem é que sai no paredão de hoje? Só para saber.
Então tá bom. Não é com Y, é com K. Tá bom, valeu. Um abraço, irmão. Tchau, tchau. Falou, Valeu, até mais. Valeu, tchau, tchau. Valeu, querido. Um abraço, tchau. É isso aí, rapaziada. Eu tô tentando aqui, mas eu não consigo. Aí. Bom, tô encerrando, eu vou encerrar assim. Um beijo pra todo mundo, valeu, fiquem com Deus, boa semana pra todo mundo. Valeu. Valeu. Obrigado, galera. Valeu demais.